Porque chegar numa conclusão dessa é uma vida de dissabores, uma vida de estudo, uma vida de reflexão. O que a maioria das pessoas tem é fácil, elas encontram líderes que dão respostas fáceis para essas 3 perguntas que não têm resposta. Essa liberdade de pensamento é a origem dos conflitos ou você acha que não? Se a gente der liberdade ao povo, deixar o povo ser de fato um povo diverso, um povo que tem as mesmas regras para todo mundo, você acha que esse mundo perfeito entraria em conflito ou ele entraria em harmonia e seria um... Nossa, essa resposta ela merece uma reflexão longa, claro, que eu não sei como é que eu vou condensá-la aqui. Porque, veja, eu sou da época que a gente ia pra rua na parada gay, a gente não queria rótulo. Tinha até uma camiseta do Marc Jacobs, que ele fez na época, começo dos anos 2000. I pay my taxes, I want my rights. Eu pago meus impostos, quero meus direitos, não nada. Aí depois de 2010, por aí, teve um processo de geoilinização da militância e a coisa começou a virar ultra-rotulagem. O que a gente não queria ser rotulado, hoje as pessoas estão criando rótulo todo dia. Sim. Aí você me pergunta se essa liberdade de expressão ou de pensamento que criam essas deformidades de uma militância histórica. Primeiro a gente tem que separar 2 coisas. O que é liberdade de expressão e o que é liberdade de pensamento. Ah, sim. Sim. Porque a gente pode se expressar sem pensar. A gente pode se expressar sem pensar. Agora, a gente só pensa se a gente quiser. Porque pensar dá trabalho. Opa, se dá. Pensar dá muito trabalho. Pensar não é repetir. Repetir, qualquer gravador repete, qualquer papagaio repete. Fazer barulho, qualquer animal da natureza faz. Mas só o ser humano pensa. Pensa racionalmente. O que é racional? Racional tem a raiz da razão. A razão. O que é razão? A razão é aquilo do que derivam todas as coisas. A razão primeira é aquela primeira coisa da qual se derivou uma, da qual foi se derivando outra. Então, quando você vai voltando atrás, a resposta comum, o primeiro passo dado é a razão. A razão, em grego, é logos. Em latim é ratio. Logos, na filosofia, como é que eu vou explicar? Logos é igual a sujeito mais predicado, a objeto mais predicado. Então, é racional uma afirmação que diga algo verdadeiro a respeito desse algo. Se eu pego essa... Eu não sei que o céu é azul, aqui. mas enfim... Terracota. Terracota. Eu pego e falo, esta xícara é um objeto de cor de terracota. Tem lógica o que eu falo? Tem lógica o que eu falo. Agora, se eu falo que ela é da cor... que ela é branca, ela não tem lógica. Que as palavras têm significado. O primeiro conjunto lógico das coisas são as palavras. A discussão filosófica é vasta pra caramba, então isso pode levar dias para eu ficar explicando para você. Sim. Eu não vou fazer isso. Mas a lógica é você atribuir qualidades verdadeiras às coisas com as quais você se depara no jogo da vida. Porque todo ser humano, a gente vive num mercado desgraçado que é o mercado do desamparo existencial. Porque a gente consegue pensar, diferentemente dos outros animais, a gente vem para esse mundo sem saber de onde, sem saber por quê e sem saber para onde vai.
E E consciente disso. esses são os 3 pensamentos básicos do jogo da vida. Então você é jogado no jogo da vida, que é um jogo que não tem regra, que você não sabe por que tá, como vai sair e por que entrou. E como pensar dá trabalho, o que acontece? Acontece que tem gente mais esperta que outra, tem gente que quer tirar vantagem da outra, então tem gente que dá respostas para o jogo da vida. A cartomante te dá uma resposta a um jogo de cartas, um feiticeiro faz alguma coisa para a sua vida ter um sentido, um líder religioso ele vai dizer o que você tem que fazer para chegar do outro lado. Então todo mundo que chega com muita resposta, você vai conseguir um séquito de pessoas, porque a maioria das pessoas tem medo de não chegar a conclusão nenhuma. E essas 3 perguntas primordiais do jogo da vida não têm resposta. E quando a gente para pensar na razão de tudo, a gente se depara com a seguinte verdade: a gente não pode falar nada da razão, a não ser que a mesma razão que eu tenho, você tem. Porque a gente tem uma origem remota, uma razão comum. E se a gente tem a substância dessa razão remota comum, eu tenho, você tem, cada um dos habitantes do planeta Terra tem, se a gente não parar para perceber que nós temos que viver segundo as nossas regras do jogo da vida, respeitando a nossa existência em razão de fazer parte dessa razão primeira, da mesma maneira que o outro faz parte dessa razão primeira, e que se eu violentar, fizer mal ao outro, desrespeitar o outro, eu estou desrespeitando a razão primeira que também me vivifica. Eu não consigo ter uma harmonia de pensamento e uma civilidade no trato e uma evolução social conjunta. Mas isso é muito difícil. Porque chegar numa conclusão dessa é uma vida de dissabores, uma vida de estudo, uma vida de reflexão. O que a maioria das pessoas tem é fácil, elas encontram líderes que dão respostas fáceis para essas 3 perguntas que não têm resposta e que nós morremos de medo delas. Porque de onde viemos, porque estamos aqui, para onde nós vamos. Então esse mercado do desamparo existencial, ele deixa a maioria das pessoas, e em especial em países onde elas não são cultivadas, elas não são educadas formalmente, no idioma em primeiro lugar e na matemática em segundo, elas vão sendo presas fáceis para esses mercadores do desamparo existencial. E aí vão saindo todas essas teorias. É o não binário de 6 em 6 meses. E aí você vai se enquadrando para ter o pertencimento, porque parar para pensar é difícil. E quando você tem uma população inteira que não para pensar e só você para pensar, você vai ficar sozinho. E você não quer, porque a vida do ser humano é uma vida de relação. E essa resposta é tão complexa, meu amigo, que eu não vou conseguir esgotá-la. Não, imagina. Então, assim, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração
assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.